Eu sou Renata, sou apaixonada por educação desde a minha infância e gosto muito desse tema e eu acho que minha vida é regida por isso, sabe? Entre família, amigos, filhos. Então, essa seria a minha definição. Não tá tão completa, mas É isso já aí, mas é o que eu vem, acho que vem de dentro. é um exercício muito difícil você se Aham. definir sem dizer o que você faz. Eu acho que a gente aprendeu a ser o que a gente tem, né? Assim, ser o que Sim, a gente adquire, né? Ah, eu sou sim. fulano, dono de empresa tal, porque eu faço É. isso, enfim. E hoje isso está mudando. Eu acredito que quando eu vejo assim, ó, eu sou mãe de fulano, eu acho que já é uma mudança, sabe? Quando uma Uhum. pessoa, eu entro num perfil, aí antes de tudo a pessoa se define como mãe, sabe? Para mim isso teve impacto. Porque antes era sou fulano, ciclano, e você nem sabia se a pessoa tinha família, se não tinha, enfim. Ela era o trabalho dela, que ela mostrava para Uhum. a sociedade. E às vezes o que ficava para trás, né, que estava ali escondidinho, não definia ela. Mas eu acho que é um exercício bem difícil. Eu acredito assim que eu vou passar a exercitar mais. Logo quando você entra no curso, né, lhe perguntam para você fazer a descriçãozinha. Nossa, eu fiquei ali, ó. E eu ainda não consegui me desligar completamente, me definir, né? Tô nesse processo de autoconhecimento, que é sempre válido. Me definir é, e não dizer o que eu faço, né? Quem eu Sim. sou. Não, Mas eu acho demorei que muito também e estou aprendendo ainda também, né? Porque é, é difícil. É difícil mesmo você se definir quem eu sou, né? Como eu me vejo, em essência. E aí, agora vou liberar, agora pode falar. O que é que você agora, faz, agora eu né? posso voltar. Agora você pode voltar à profissão também. Quem é você profissionalmente? Como é que está o seu trabalho? E agora, nesse momento também, como é que está o seu trabalho? Eu já coloquei na descrição lá do Na Estrada que você é professora. Então, a gente está com a realidade complexa agora para os professores. Caótica. Como é que está o seu? Porque caótica, super caótica, e o tema de hoje a gente vai falar como superar um pouquinho isso e de se diferenciar no meio disso, né? Como é que está seu trabalho agora? O que é que você faz? O que você tem feito? Verdade. Eu sou professora, né, da rede pública aqui de Pernambuco, da rede estadual, né? Eu leciono para alunos do ensino médio, né? Primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. E eu tenho uma formação em ciências biológicas, né? Então, dou aula de biologia, química e fico por ali. Me formei na Federal, daqui, na UFPE daqui, de Pernambuco, num campus do interior. E lá eu iniciei minha jornada com essa questão de educação e tecnologia. Pós-curso de Murilo, eu estou redirecionando assim essa questão profissional, porque eu estou vendo que eu focava muito na metodologia e não no que era aprendizagem em si. Então, eu Uhum, comecei a mudar esse direcionamento profissional, estou mergulhando em alguns cursos para aham, aprender mais sobre esse processo de aprendizagem. E quando a gente fala de aprendizagem, eu lembro muito de gamificação, que foi meu primeiro contato, né, com o mundo da educação e tecnologia. Por isso que eu disse, ó, a gente pode falar disso. O que é que eu uhum, fazia lá no período da faculdade? Eu reunia a maior quantidade de jogos que eu podia, olhava a metodologia desses jogos, como é que se jogava, e tentava desenvolver um plano de aula para o professor aplicar isso. Ah, o conteúdo é esse, você pode pegar esse jogo e utilizar assim, dessa forma. Tentava desenvolver isso. E uhum, criar um plano, né, em si, uma cartilha para esse professor poder começar a utilizar jogos dentro da sala de aula. E foi quando eu tive contato com gamificação, com design de jogos. Eu também sou programadora, né? Meu ensino médio foi junto com o curso de programação. Então eu entendo um pouco de lógica de programação, de linguagem de programação, o que está por trás, né, de todas as tecnologias. Não me identifiquei tanto, então não segui na área, só que é algo que eu assim ainda gosto de ler, ainda gosto de aprender, e gosto de entender como funciona tudo por trás, né? uhum. A parte mais mecânica em si. Mas é isso. E ver como eu demoro mais falando sobre quem eu sou, né? Todo E que eu mundo, sempre não, todo mundo, não consigo. Gente, é um exercício muito difícil. E muito. a gente bate naquela Inclusive, eu tecla. falo com todo mundo.
que está aqui assistindo a gente, tenta fazer esse exercício. Se fazer essa pergunta, porque eu fiquei me fazendo essa pergunta por uma semana praticamente. Gente, pelo amor de Deus, quem eu sou? Sem falar o que eu faço. Não consigo fazer isso. É um processo complicado, mas que exige que aprimora esse processo de autoconhecimento, né? Porque, na verdade, quando a gente chega em algum local, o que deveria chegar era a Renata em sua essência, né? Não o que ela Uhum. faz. Quando a gente chega, estou chegando aqui na live, estou chegando em uma palestra, estou chegando na minha sala de aula, o que deveria chegar para as pessoas é a Renata transparente, né? Na sua essência. Não Uhum. a Renata, professora, enfim, formada naquilo, especializada, enfim, não deveria ser isso. Só que por Exatamente. um tradicionalismo que a gente tem, né? Em se apegar a essas coisas que, querendo ou não, são materiais, né? Você consegue, você adquire, tá ali, a gente torna isso como um objeto e a gente começa a achar aquilo normal, né? A gente fala Uhum. muito no curso sobre o que é um novo normal pra gente, né? Vamos Sim. desapegar desses padrões do que é normal e procurar um novo, né? Procurar criar, entender como a criatividade trabalha também dentro da gente, em quem a gente é, ser mais criativo na nossa essência pessoal. E isso foi ótimo. O curso, inclusive, vai reabrir, né? Gratuito. Eu não sei se Isso. tu acompanhou hoje. Então, para quem não fez, eu indico muito, independente da área que você seja. Eu acho que foi Independente. assim, um divisor de águas na minha vida. Foi esse Com curso, de certeza. verdade. As pessoas que eu tô conhecendo, né? A maioria do pessoal que eu fiz live, eu acredito que todos que eu fiz live Todo foram mundo do foi de lá. curso. Todo mundo foi do curso. E assim, eu tô aprendendo muito, sabe? Muito, de verdade. Você entra lá e as pessoas são prestativas, é uma vibe maravilhosa. Então, o curso é só o começo de tudo aquilo que você vai viver, de tudo Por aquilo que falar você vai ver nisso, lá. o que foi assim no curso inteiro? Porque o curso todo é muito marcante. Cada módulo traz explode cabeça. Eu mesmo não conseguia ver mais de um módulo por dia. Eu ficava pensando naquilo depois da aula, ficava pensando, pensando, pensando. Só conseguia ver outra coisa no dia seguinte. E aí, o que foi que mais te marcou, que mais te chamou a atenção no curso todo? Teve Ah, alguma coisa assim que. eu acredito que o bloqueio do especialista, para mim, foi assim, eu passei dias com isso no pensamento. Eu sempre fui uma pessoa muito pragmática, assim. Tava no ensino médio, eu me esforcei, eu quero fazer vestibular, eu quero seguir isso, eu vou, eu quero fazer federal, eu vou ter que entrar na federal, sabe? Eu era muito pragmática. E quando eu tava no final da faculdade, o que aconteceu comigo? Engravidei. Então, foi E tudo fora da rota, se sabe? reinventar. Pois é. Totalmente sem padrões do tipo, nada daquilo eu tinha planejado. Então, quando eu quebrei aquilo, né? Eu disse, pronto, o que vai ser a minha vida agora? Eu queria me especializar cada vez mais, queria me apegar cada vez mais àquele conteúdo, direcionando sempre minha carreira em, em uma coisa, e eu achava que só dava para convergir, né? Cada Uhum. vez mais. Eu achava que aquilo era ótimo para mim, minha carreira tinha que seguir isso. E quando a maternidade chegou, a gente abre um leque de divergência na nossa vida que você É. vai aprender a lidar com a criança, você vai aprender sobre aprendizagem, você vai aprender sobre educação, tudo ali na prática, é sobre alimentação, enfim, foi um leque tão grande de uma chuva, uma enxurrada de informação, né? Sobre lidar com você, né? Uma nova perspectiva, a gente começa a se olhar de uma maneira diferente, o casamento muda, enfim. Então, quando Uhum. eu recebi aquilo de uma forma tão divergente, eu era acostumada sempre a convergir no ensino médio, faculdade, meus relacionamentos sempre ali, tudo muito, como eu posso dizer, em linha reta, caminhando naquela linha reta. E quando eu estacionei, disse assim: agora você vai seguir por aqui, depois você vira à direita, depois... e começou a vida virar assim. Eu não tinha mais um plano de bordo fixo. Então, a maternidade é isso. Cada dia você vai lidar com uma coisa diferente. Um dia o menino caiu, um dia eu tô no hospital, outro dia ele tá com uma indagação que eu achei que ele nunca ia me perguntar aquilo. E essa explosão, né, de experiências. Sim, Então, sim. eu comecei a pensar no novo. Quando ele falou sobre o bloqueio do especialista, que a gente tem essa tendência de convergir, de procurar ser cada vez mais
uma única pessoa, seguindo naquela reta. Eu sou especialista Uhum. em... A minha vontade era biologia celular, mais especificamente em genética molecular, na área de mutagênese, para ter noção. Eu perdi Um muito tempo da graduação. especialista assim, total, funil assim. E então eu percebi que eu perdi muito tempo com isso, que eu podia ter Uhum, investido na área pedagógica, sabe? Quando ele falou isso, me uhum, deu um choque, assim. Eu disse, caraca, é isso, não dá. Minha parte mãe não precisa se separar da parte profissional, que não precisa se separar da parte de esposa, e eu tinha essa tendência de organizar tudo em bloquinhos, sabe? E quando ele falou sobre o bloqueio do especialista, de ficar concentrando uhum. as coisas, eu disse, sou eu ali. E eu comecei a entender esse caos, né? Que a gente até a gente se reorganizar. Acho que essa Uhum. fase que a gente vive dos 20 até os 30 anos, se, se relocalizando, não querendo delimitar, porque eu acho que isso vai ser a vida toda, né? Essa confusão, tem que Mas quando a experimentar, gente é tem que mais vivenciar, jovem, isso é mais intenso, né? é, Quando a gente é é mais bem mais jovem. forte, né? Principalmente essa idade terminando o ensino médio, enfim. É, E é. eu vivo muito isso com meus alunos, sabe? E eles sofrem muito por não saberem o que querem, não saberem se no futuro eles vão conseguirem alcançar aquilo, e eles deixam de viver o presente, né? Viver aquilo ali que eles estão agora, a juventude, e começam a criar uma ansiedade por aquilo que está no futuro. E eu vejo muito isso, vi muito isso no curso, que é você desapegar desses padrões. Você não Uhum. precisa chegar ali e fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Você não precisa passar no vestibular agora. E eu tô, Exatamente. e eu tô vivenciando muito isso com meus alunos, sabe? De dizer assim, ó, o presente está aqui agora. O que a gente pode fazer para melhorar? Vamos ver? Vamos, é isso que você quer? Você já se conheceu? Você sabe o que realmente você gosta? E eu fiz até uma dinâmica com meus alunos que foi sobre autoconhecimento. E eu tive um choque quando eu pergunto para eles se descreverem 3 qualidades, 3 defeitos, o que eles mais gostam. Eles demoraram horas nessa reflexão. Então, tipo, a gente sabe de tudo lá fora e aqui dentro, nesse mundo que nem tão grande é assim, porque se a gente se compara, né? Se a gente se compara com o planeta, com tudo que está Nosso aí, mundo interno, né? o nosso mundo interno que está aqui, acontecendo todos os dias, você acorda, você não tem como fugir de você mesmo e Uhum. você não se entende. E quando você não se entende, você não se conhece, a sua vida realmente é refletida de uma forma que você não gostaria. E eu comecei a trabalhar isso com os alunos. Eu estou até aqui aproveitando essa quarentena para revisar tudo e começar a entender quem são meus alunos de verdade para poder Uhum. amplificar esse processo de aprendizagem. Então, eu acho que o curso, assim, para os profissionais da área de educação em si, é maravilhoso. Para quem é de outra área, façam, literalmente façam. Eu acho que a Para gente quem vai se entrou agora, a incomodar. gente avisou que entrou gratuitamente de novo. Gente, sério, faz esse curso. Aproveita esse período que é um divisor de águas mesmo. E o E sabe curso, essa tá? coisa que você falou, é interessante, que é um processo, que é uma construção da pessoa, porque você vem sendo guiado na infância, ó, faz isso, faz aquilo, passa a prova, faz tarefa. E aí chega aos 15 anos, 16 anos de idade, e a galera fala: pronto, agora você está preparado para decidir o que você vai fazer a vida toda. E a galera surta, né? A cabeça explode, você entra em parafuso. E aí depois pergunta por que que adolescente tem todas essas crises existenciais, né? Acho que é É, todo um processo de construção. e quando você é uma criança contida, né? Assim, a gente tem mania de querer delimitar a criança. E quando chega na adolescência, ele vai começando a adquirir processos, né, da vida adulta, aquilo vira uma confusão, porque como é que Uhum, a todo tempo eu estava ali controlado e de repente eu vou ficar livre e ter que resolver minha vida? Então aquilo às vezes vira uma bagunça, às vezes vira uma carreira sem êxito, enfim, um processo doloroso, um processo doentio, que é o mais que a gente está vendo hoje na escola pública, muitos adolescentes com ansiedade, depressão, tentativa de suicídio. Isso dói muito quando a gente uhum. pensa que na essência, na base, se esse aluno conversasse, tivesse um diálogo,
né? Ele, com seu íntimo, ele poderia melhorar, sabe? Ele poderia encontrar o que faz ele viver, o que motiva ele viver, o que motiva ele acordar todos os dias e não desistir desse processo da vida que é lindo e que nunca vai estar em equilíbrio, sempre vai estar esse caos. Outra coisa que o curso me fez ver foi essa relação da complexidade, do caos, de viver realmente a transformação. Sempre vai estar mudando. E eu li algo essa semana, não me lembro ao certo onde foi, se foi lá no grupo que a gente participa, que quando a gente entra em equilíbrio, quando as coisas se alinham e tá tudo perfeito demais, a gente morre. Acabou. Sim. Entrar em equilíbrio é a morte. Então é isso que acontece. Se o corpo da gente para nessa confusão biologicamente, né? Puxando para minha área, se o corpo da gente entrar em sincronia, todas as nossas células entrarem em sincronia, a gente morre. É o desligamento, é parar tudo, é paralisar tudo, é tudo entrar em um mesmo modo estático. Então não existe equilíbrio aqui na Terra. A gente tem que viver nesse processo, né? De confusão, de pergunta, de se indagar o porquê, de não aceitar como tudo está posto pra gente, enfim, é isso. É esse processo, esse processo que faz o mundo ser dinâmico, né? O Lucas Pedrovan perguntou aqui qual é o nome do curso, é Reaprendizagem Criativa, coloquei aqui, escrito, é um curso do Murilo Gun, certo? Reaprendizagem Criativa. E todo curso é muito bom, mas eu acho que, pela minha área ser educacional, na área profissional, eu acho que foram exatamente esses bloqueios que mais me marcaram. E dentre esses, para quem não sabe o que a gente está falando, vamos explicar para o pessoal. Não vou dar spoiler do curso, mas vou falar do pressuposto que ele dá, né? Ele parte da premissa de que nós nascemos criativos e desaprendemos a ser criativos. Nós nascemos questionadores e desaprendemos a ser questionadores. Nós nascemos dispostos a aprender sobre a vida e desaprendemos a ser assim. Então, todo esse desaprendizado vem a partir de bloqueios que nós enfrentamos, seja quando criança, que a maioria deles são bloqueios educacionais, bloqueios cerebrais e bloqueios mercadológicos, né? Ele parte dessa premissa. E ele vai dando diversos bloqueios que a gente tem na nossa vida que nos faz desaprender a ser o que a gente era quando era criança. Então, eu acho que uma das grandes premissas do curso, terminando tudo, a grande frase que fica para a gente é: pense como criança. Né? Tira a criança que está dentro de você, que ainda está aí, ela é que vai fazer você ter essa criatividade. Né? E eu acho que o bloqueio que mais me marcou dentro do curso foi o bloqueio do sucesso. É o segundo, lá no iniciozinho. Cara, eu fiquei pensando dias sobre isso e cheguei à conclusão de que exatamente as experiências que foram mais frustrantes, tanto na vida pessoal como dentro das oficinas lúdicas, foram essas experiências que hoje eu mais falo. E são experiências que foram torturantes, às vezes, para a gente. Teve uma mesmo que eu passei, que foi um ano inteiro a gente ali dando murro e ponta de faca, velho, isso não tá dando certo, isso não tá dando certo, não tá dando certo. E hoje eu falo dessa experiência em curso, em palestra que eu dou, eu falo, não faça isso. Porque eu fiz isso e passei um ano dando murro e ponta de faca e não dá certo. São exatamente as experiências que fazem a gente ter essa virada de chave, né? Por isso que o nome do curso é reaprendizagem, porque é uma retroalimentação. Você faz uma coisa, dá errado, então você tem um feedback. Eu também. Eu chorei nesse bloqueio, sabe? Porque eu passei experiências na faculdade, eu engravidei bem no final do curso. Então, imagina o TCC, né? Projeto de mestrado que estava encaminhando, e de repente aquela quebra, sabe? E teve professores que super me apoiaram, sabe? Até financeiramente. Né? A gente tá ali, eu não tava trabalhando, enfim. E teve professores que olharam para mim assim, você não é mais uma pessoa produtiva, sabe? Me tiraram de certos grupos, me olhavam diferente, é como se eu não tivesse mais perspectiva. E para mim aquilo foi um símbolo de fracasso muito grande, sabe? Tipo, poxa,
eu me esforcei tanto e cheguei aqui e eu estava dando para minha maternidade uma história de fracasso. E futuramente, talvez eu fosse até danificar minha relação com meu filho, enfim. Quando ele Sim. falou disso, de pegar o fracasso e ver o quanto ele é valioso para você Ressignificar. chegar ao que é sucesso, né? Ao que ditam que é sucesso. Nossa, eu chorei nesse módulo. Eu achei muito, muito fera, uma reflexão tão Muito, simples. demais, demais. Porque isso faz você perder o medo de errar. Cara, é ok, eu errei aqui, e isso vai ser uma experiência tão grande na minha vida que no futuro eu vou poder falar disso com propriedade. Então, valorizar os seus sucessos, os seus fracassos, aqueles momentos de fracasso na sua vida, que vão ser as melhores experiências que você já passou na vida. E o, Isso é. é fantástico. E o melhor é saber que você vai se tornar quem você é porque você fracassou. Se você Uhum. vive o seu sucesso, você não vai ser a mesma pessoa. O erro, ele vai te ensinar muito mais do que o acerto. É como se quem bate não lembra, mas quem apanha, quem sentiu a dor, vai lembrar. Exatamente. Então é exatamente isso. Exatamente. Gente, façam, pelo amor de Deus, não percam, porque tá demais, Muito demais bom. mesmo. A gente está conversando aqui sobre várias coisas que têm a ver com o tema, mas vamos partir agora diretamente para o tema. E, gente, quem quiser perguntar, aquela velha dica de sempre, pode ir perguntando aqui que eu tô de olho em todos os comentários. Pode perguntar sobre o curso, sobre criatividade, sobre gamificação. E, por falar em gamificação, Renata, para você, na sua realidade, o que é gamificação? Enfim, a gente tá vendo muito, né? Ficou meio que famoso esse termo, né? Principalmente na área de educação. E gamificação é pegar regras de jogos, né? Pegar regras da área de games e aplicar isso no nosso cotidiano, né? Aplicar isso em uma área que não seja uma área de entretenimento, do Uhum. próprio jogo. Então, como é que eu faço isso? Vamos dizer assim. Eu tenho aqui, por exemplo, na área de estudar, na minha área de aprendizagem, eu gamifico ela, porque eu só funciono, eu só consigo ficar assim, ativada, como eu posso dizer, em alerta, com a minha atenção direcionada, quando eu crio um sistema de recompensa para mim. Então, o que é que eu faço? Eu tô louca para terminar Dark, a série da Netflix, e eu Nossa, é muito quero boa, não muito terminou ainda. assistir. Eu quero muito assistir, só que eu preciso estudar uma série de coisas, estou fazendo um curso, enfim. Então eu digo, para cada módulo do curso que eu terminar, eu posso assistir um episódio. Então eu criei uma regra e criei um sistema de recompensa. Isso é um processo de gamificação mais simples, né? A gente É. vê aí que no mundo empresarial, enfim, administrativo, a gamificação já está bem mais, como eu posso dizer, evoluída, desenvolvida. Porque o processo de Sim. gamificação, ele pode ser muito criativo. Você pode inserir muitos elementos. Eu vou falar disso mais um Uhum. pouquinho na frente. Então, gamificar é isso. Pegar a dinâmica de um jogo, seu sistema de recompensa, metas, pontuação, toda aquela metodologia, inserir essa metodologia em uma área que não é do entretenimento, não está relacionada ao jogo. Então, eu posso dizer aí na saúde, no dia a dia em casa, em um plano familiar, como a gente está na quarentena. Eu estava Uhum. até estudando novamente, porque eu vi sobre gamificação há 2 anos atrás, né? Eu pratico um pouco na escola, mas que eu sentei e estudei gamificação foi há 2 anos atrás. E eu disse, nossa, como a gente poderia criar um sistema de gamificação para arrecadar doações? Tipo, criar equipes, né? Criar equipes, ver pontuação, ver quem conseguia mais, criar algumas regras, enfim, colocar algo criativo nisso e reverter isso em doações. Esse é um projeto que eu vou tentar amadurecer. Essa semana eu vou Legal. tentar sentar e escrever. Eu disse, acho que vai ser legal, assim, né? Criar uma competição, criar esse instinto competitivo. Evolutivamente, quando a gente vai lá, né, pro biológico do ser humano, a gente Uhum. sempre gostou de jogo, né? Jogos em si. A gente se pegar aí
como eu posso dizer, lá na época das cavernas já se existia essa questão da competição, de grupos, adversários. A gente vai para a Grécia Antiga, tinha os Jogos Olímpicos. Então é algo que está muito incrustado no ser humano, gostar disso. Tanto é que quando a gente fala de prazer, de algo que nos dá prazer, a gente relaciona a jogar, a games, a jogar futebol, aí na praia jogar um vôlei, isso relaxa a gente consegue relacionar isso, né, com o prazer em si. Então, jogar, a gente relaciona sempre isso ao lúdico, ao prazer, ao gostar, é o que a gente gosta. Então, a gamificação vem justamente para pegar isso, pegar essa metodologia do jogo e trazer isso para a nossa vida, independente de que área seja, administrativa, empresarial, enfim. Então, eu acho muito, muito bacana, sabe? Então, funciona muito com meus alunos essa espécie de competição. Quando eu digo que algo está valendo, quem conseguir mais. Então, funciona muito essa questão da competição. Acho que nós somos competitivos em si. Quando a gente volta de novo para a biologia, todo animal compete com o outro, né? Isso para a vida, para existir, para se alimentar, né? Para manter a espécie. Então, competição é uma regra básica dentro da gamificação, né? A gente tem que tentar criar essa dinâmica. Então, eu comecei a me apaixonar por esse processo, olhando para a biologia e vendo como isso poderia ser aplicado. É quando eu te falei que eu fiz aquele processo de tentar captar jogos e eu senti uma carência muito grande de jogos na área educativas, educacionais, que não fossem tão explícitos. Porque, assim, existe uma diferença entre jogo educativo e jogo educacional, né? Ótimo, Um jogo sim. educativo está muito explícito ali, por exemplo, português. Eu vou aprender a letrinha A, E, I, O, U nesse jogo. Esse jogo é educativo. Mas um jogo educacional, ele tem todo um enredo que ele envolve o aluno, né? Ele envolve o aluno de tal maneira que o aluno nem reconhece que ele está dentro de um jogo que está ali dando conteúdo para ele. Então, eu senti muita ele joga falta. Porque é divertido, né? Eu senti muita falta de jogos educacionais. Acho que a vibe de jogo educativo não funciona dentro da educação. Eu pegar um aluno e sentar lá. Eu só estou mudando o jeito de eu pegar aquele conteúdo e passar e colocando ele em como eu posso dizer, um design mais bonitinho, colorido. Eu vou pegar esse aí e vou colocar assim. Eu acho que não é válido você gastar tanto tempo nessa produção e não estimular tanto a aprendizagem. Logo, aquele aluno ele não vai conseguir ficar apegado àquele jogo, né? Ele não vai conseguir criar uma conexão com esse jogo. Então, foi mais ou menos esse processo. Eu acho que gamificação, para mim, é isso. Não só você pegar a metodologia dos jogos ali, seja ele virtuais, seja ele jogos de tabuleiro, né? Os jogos que a gente brincava na infância, que a gente criava nossas próprias regras, enfim, tem várias histórias desses jogos, mas trazer eles nessa perspectiva e não abandonar essa questão de conectividade, de competição, de criar realmente essa conexão com o público-alvo que você deseja alcançar. Então, para mim, gamificação é isso. Eu tenho até história. Isso que eu ia perguntar. Você falou que tinha uma história, eu fiquei curiosa. A história eu não lembro direito do sobrenome dela, mas eu sei que o nome dela é Jane. E ela é doutora em artes performáticas. Na história. Pronto, voltou. Aê. Voltou. Eu falei, logo na história, velho, que eu gosto de ouvir história. Coisas da internet, a gente cria conexões, né? Jane sofreu esse acidente doméstico, ela é norte-americana, e ela já tinha um estudo nessa área de artes performáticas, e eu acredito que ela já tinha um entendimento sobre o que era gamificação. Ela foi uma das pioneiras nessa área. E por sofrer esse acidente, ela teve uma lesão cerebral muito grande, e ela precisava ficar um tempão de recuperação.
E ela estava entrando no tédio, sabe? Naquilo que a doença traz, né? Por exemplo, se você está com Uhum. câncer, você tem que fazer o tratamento e você só começa a se apegar a coisas negativas. E ela começou a criar um jogo, ela gamificou a vida dela, né? Trouxe esses aspectos do jogo para a vida, gamificou o processo de recuperação dela. Então, o que ela fazia? Se ela tomasse um café que o médico disse que não era para ela beber esse café, ela perdia pontuação. Mas se Ah, que ela legal. conseguia caminhar mais passos do que ela deu ontem, ela ganhava pontuação. E isso ela foi criando as próprias regras dela, né? Ela ganhava bônus, né? Quando ela conseguia atingir uma determinada meta, uma determinada pontuação, ela ganhava um bônus de fazer alguma coisa que ela gostava. E o processo de recuperação dela realmente virou um jogo ali para ela. Foi quando ela disse: não, isso aqui tem que ser compartilhado. Se você procurar lá o TEDx dela, colocar Jane, TEDx, acho que está Uhum. relacionada à neurologia, vai vir ela realmente contando como foi todo esse processo, sabe? E eu achei muito interessante. Ela tinha um desafio ali, ela ia passar um processo longo dentro da casa dela, um processo de recuperação, e ela tornou isso a razão profissional dela, né? Ela deu uma importância para isso e ela se recuperou, eu acredito que muito mais rápido do que se ela ficasse numa cama esperando que a Sim. vida melhorasse, né? Então, é muito interessante a gente pegar isso, por exemplo, num aluno que a gente tem, que está ali com ansiedade, colocar algumas metas para ele, criar um sistema de recompensa e de pontuação e melhorar a qualidade de vida desse aluno. Consequentemente, a gente melhora a qualidade da aprendizagem, né? Então, seria aí uma perspectiva interessante para a gente se apegar, assim, tentar praticar. Eu sempre estou colocando aqui como aluno, porque é meu público, então eu consigo imaginar Sim, mais sim, sim. como eu posso criar isso, como eu posso aplicar isso, tá certo? É, e Então, tem muito essa professor também que assiste a gente aqui, fica de dica aí para os professores que estão acompanhando aí. porque às vezes a gente fala de gamificação e a gente quer relacionar muito isso ao conteúdo em si, né? Mas Uhum. olhando para esse momento que a gente está passando, né, de pandemia, enfim, tentar trabalhar, né, outros conteúdos, como esse aluno tá, como está sendo esse processo para ele, tentar gamificar isso seria uma alternativa Uhum. até para tirar o tédio do que a gente está vivendo. Porque às vezes eu crio aqui umas brincadeiras, umas metas, sabe, umas apostas, para tentar diminuir Uhum. esse medo, essa confusão que a gente está vivendo, sabe? Então, Sim. com os alunos, isso pode funcionar. Não consegui ainda implementar. A gente está assim com. Tu até perguntou naquela hora e eu falei tanto que eu esqueci de falar como é que está a situação do professor na pandemia. A gente está com dificuldade para os alunos entrarem, sabe? Conexão, essa dificuldade de conectividade. A gente tem alunos que têm um celular com pouca memória, não consegue baixar, não consegue Sim, abrir uma coisa, né? sim, E a gente tem esses problemas. Então, os poucos que conseguem ver, é muito pouco que a gente consegue atingir, sabe? Por exemplo, uma sala com 40 alunos, a gente atingir só 10, 12, tem uhum. sala que só 5 estão respondendo. Então, é muito triste a gente ver que, querendo ou não, a tecnologia, às vezes, ela distancia, ao mesmo tempo que ela Distancia. aproxima, e a gente não estava preparado para isso, a gente não teve uma reunião. Foi assim, eu estava dando aula na terça-feira, na Foi do quarta, nada. Não a tem gente mais já não aula. vai. Não tem mais aula. E o que é que a gente faz? E a gente foi tentando criar, né? Criar grupos, tentando ligar para E, alunos, enfim. e aí como é que faz, Renata, tanto para o professor tentar o contato com o aluno e tentar criar esse processo gamificado junto com o aluno, e para o próprio aluno, né? Porque às vezes o próprio aluno em casa pode ter já essa consciência de como é que eu posso dar, assim como o Jane, né, conseguiu dar vida ao processo de recuperação dela, como é que o aluno, nesse caos que a gente está vivendo, consegue também dar vida a essa aprendizagem dentro de casa, sozinho, sem às vezes ter o professor ali do lado para orientar ele, porque a gente sabe que o processo de internet também tem
essa complicação. O professor não está ali o tempo todo para orientar, para falar como fazer. Grava uma aula virtual, às vezes o aluno não tem nem como assistir, porque a internet não é legal. Como é que faz? Eu tô com dificuldade até para, às vezes eu acho uma coisa legal, um site legal, vou mandar para o aluno, esse site nem abre, nem carrega, porque ele precisa de um computador, enfim, e a gente não tem essas barreiras. Eu acho que chegou o momento da chave virar na educação, da gente desapegar um pouco do conteúdo, entender que esse Uhum, ano não vai ser um ano como os outros, sabe? Da gente tentar superlotar aquele aluno de conhecimento, de conteúdo e tentar entender a realidade do aluno, fazer um processo assim aos poucos dele se autoconhecer. O que é que está acontecendo comigo? O aluno que eu tenho mais proximidade, que eu consigo conversar com ele, entender muitas vezes o comportamento dele, não estou falando aqui numa perspectiva, você quer ser psicóloga do aluno, não. Estou falando numa perspectiva humana, de sim. diálogo, de conversa, sabe? Esse aluno, ele está me retornando melhor o processo de aprendizagem. Eu estou começando a Uhum, entender que quando a gente cria uma empatia com o aluno, uma conexão com o aluno, isso também faz tem muito a ver com o curso, né? Que a gente começou a ver lá, sobre essa questão do TC junto, né? De que a gente está conectado. E para que eu seja uma profissional que tenha êxito, que consiga ver que o que eu estou fazendo está tendo efeito, eu tenho que uhum. criar esse processo. Eu tenho que criar esse processo de empatia com o meu aluno, de escutar ele, de entender ele. Ó, professora, tem aluno que eu acho que, como eu criei essa conexão, ele fala, professora, essa semana eu não tô bem. Meu irmão morreu baleado, troca de tiro, ele estava envolvido com coisa errada. Então, quando o aluno ele consegue se abrir comigo a esse nível, com algo tão pessoal, com algo que está machucando tanto ele, eu digo, olha, não importa, não importa, o conteúdo não importa agora, isso a gente vai correr lá na Uhum. frente, a gente vai conseguir voltar atrás disso. Então, pense que agora você não está bem, mas amanhã a gente vai estar melhor. E o aluno depois ele me retorna, sabe? Ele vem, ó, eu tô conseguindo fazer a atividade. Sim. Então é justamente isso, tá? Se criar um ambiente de afetividade. Eu acredito que a maior barreira que a gente tem dentro da nossa educação e que isso está sendo escancarado nesse momento de pandemia é não ter afetividade e achar assim, ó, meu trabalho Sim. é esse. Vou colocar lá uma chuva de PDF, resolvam se quiser, se não resolver, depois a gente vai se entender, vai reprovar, Sim. vai, enfim, vai colocar medo nesse aluno. Mas criar um ciclo mesmo. Mas às vezes o aluno só tem aquilo ali, ele só tem a escola. O que eu estou vendo de aluno, professora, pelo amor de Deus, isso não vai acabar. Eu quero sair de dentro da minha casa, eu não tenho um relacionamento bom com meus Sim. pais. Lá era o único momento de paz que eu tinha. E você entender que a escola ela é muito mais do que isso, ela é muito mais do que uma instituição que está ali parada, a escola é viva, né? A escola tem sentimentos atrelados à escola, tem vivências, né? Tem salvação, assim, quando eu falo salvação, é na relação dessa pessoa se animar para viver mesmo. Sim. Então tô vivendo muito isso, sabe? Pronto, semana passada eu só tenho uma aula por semana, dividiram assim as disciplinas. E na semana passada eu gravei um vídeo, sabe? Conversei com eles, falei sobre umas doações que eu ia fazer, se alguém fosse querer Uhum. viesse no privado, que ia estar doando as cestas básicas, ainda tem essa questão, né? De atendimento básico, comida, enfim. De A maioria dos pais trabalham na atender região de praia, a aqui. dignidade dos alunos e do professor, né? Aqui eu moro perto de Porto de Galinhas, não sei se você já ouviu falar. Já. Então, a maioria do pessoal que trabalha aqui trabalha nessa região de praia, que está parada, que não tem nem perspectiva de voltar ativa como era. Tipo, todo final de semana aquilo ali estava lotado, gerando renda para aquelas famílias, e agora está Uhum. desse jeito. Então, eu acredito que nesse momento, né, a gente tem que criar esse vínculo de afetividade para começar a tentar desenvolver a aprendizagem. A gente tem que tirar o foco mais do Do que realmente é a conteúdo. escola, do conteúdo, para tentar introduzir esse momento, como eu posso dizer, de acolhimento. Acho que a gente está Sim, precisando sim. de É, acolhimento. eu Então, acho que esse momento, eu tenho refletido muito sobre isso também, né? Eu acho que esse momento
vai ser uma alavanca, né, um divisor de águas, literalmente, para ressignificar a educação. A educação já tem sido, algumas escolas, alguns professores já têm aberto os olhos para isso. A gente já tem alguns modelos de escola que, durante, inclusive, o curso de aprendizagem significativa, aprendizagem criativa, eu fiquei vendo os comentários da galera no curso e achei vários vídeos fantásticos de modelos novos de escola. Eu falei, velho, negócio desse aqui, sonho de consumo, eu quero conhecer, eu quero viajar para ver esse lugar. E eu acho que esse processo da pandemia está servindo também para o professor, para a gestão escolar, porque a gestão escolar também precisa ter esse olhar. Não adianta só o professor saber isso e fazer e tentar mexer ali com os alunos e tentar criar um processo de empatia com os alunos, se a gestão fica pegando no pé do professor para dar todo o currículo que tem que dar online, né? Então, eu acho que está servindo para todo mundo ter um pouquinho de consciência do que é empatia, de fato, né? Do que é o problema real da educação e como a educação pode mudar para melhor, né? É, tem muitos comentários aqui legais, eu vou dar uma Sim. lidinha para vocês não perder. É, Ó, tem pais que estão usando a gamificação no processo de rotina das crianças. Eu acho que isso é muito válido. Meu filho mesmo ele tem 3 anos e quando a gente bota um desafio assim para ele, tenta gamificar algum processo aqui, ele ama, sabe? uhum. Aí, deixa eu ver aqui. Um Teve um que falou momentinho. aqui, mas muito professor, foi isso que eu falei, muitos professores também mandam muitas atividades por pressão da coordenação e da direção. Exatamente isso, né? Eu tenho alguns amigos professores e que eles estão sofrendo horrores porque não interessa. Gente, eu estou gravando aqui a aula e a direção não interessa. Se está gravando a aula, tem que gravar mais aula e tem que mandar para o aluno e faz isso e faz aquilo. E a Eu carga tenho horária do colegas também. professor, a carga horária do professor quadruplicou, né? A minha gestão ela é mais flexível, sabe? É, assim, ao novo, as propostas. Uhum, Mas eu uhum. conheço colegas que estão sofrendo muito, porque assim, a gente não tem uma capacitação de criar vídeo, de Sim. métodos de ensino online, enfim, e de repente todo A mundo quer escola fazer pública é bonito, né? bem. Quer inovar, quer fazer bonito, quer fazer publicidade com isso, enfim. E a gente perde essa essência humana. Eu volto a tocar no assunto, né? A gente tá perdendo essa essência humana dentro da escola. Então, é muito difícil trabalhar quando a gente está indo de encontro, né? Essa hierarquia que a gente depende de pessoas para poder fazer isso, né? É bem Sim. difícil. Assim, abrir os olhos dessas pessoas que estão gerindo esse processo, né? Direção, coordenação, e tentar mostrar. Então, no meu caso, eu tive um diretor que me apoiou, sabe? Em muitos dos processos, até as Uhum. lives, enfim. E teve, o Isaías colocou aqui, ó, cidades gamificadas na pandemia para reabertura. Caso alcance um número significativo, avançam para uma nova fase de restrições. Nossa, seria incrível se a gente começasse a ver nesse processo. Eu acho que geraria uma competição, né? Eu acredito que aí uma solução criativa para reabertura Exatamente. pós-pandemia, né? Exatamente. Que legal. Pronto, pronto. Fora o tempo que o Tem muito professor tem para comentário, tem muito desenvolver. comentário. Tassi falou, fora o tempo que o professor tem para desenvolver uma didática mais eficiente. Já que sabemos bem, para o professor ganhar bem, na maioria tem que ter 2 a 3 vínculos. Isso é verdade. Eu tenho só um vínculo, só que a gente ganha pouquíssimo, né? E a maioria Exato. meus colegas, a maioria tem 2 a 3 vínculos, né? Sim, Um sim, estadual, um municipal e um particular, né? Que a gente chama. sim. Então, é bem corrido. Eu acho que realmente é sentar e pensar no problema e como eu posso solucionar isso. Eu acho que quando a gente fala de educação, a gente vai ter N motivos para desistir, Ter para parar, clareza para do não problema, né? ter clareza do que é esse problema para poder tentar resolver aos poucos, assim, né? Focar na solução. Porque se a gente for listar E problema, não em a gente paliativos, né? vai listar uma série. Então, voltando para a gamificação, é,
eu queria deixar dois aspectos básicos sobre isso. Primeiro, Você faz o seguinte, ó, rapidinho. Você vai deixar dois aspectos básicos. A gente vai encerrar a live e a gente vai marcar uma live no seu canal, no seu perfil, para falar sobre os 7 pontos para começar a gamificar. Você passou isso para mim no roteiro, mas não vai dar para a gente fazer os 7 pontos. falta 10 minutinhos. Daqui a pouco a gente vai cair, né? Então, aí já cai no link para a próxima live. Vamos ter outra live. verdade. A primeira Manda coisa bala que aí. eu quero primeira coisa que eu quero deixar é em relação ao propósito, né? Por que gamificar? Você tem que ter um propósito claro disso. De onde você está e de onde você quer chegar. Então, para gamificar algo, primeiro você precisa ter isso claro. Qual é o propósito disso? A gente pode gamificar, porque eu gostei do processo e vou aplicar. Não, se a gente não tem um propósito, esse processo vai ser falido. E a segunda questão é realmente apostar. Não, assim, essa ideia é meio mirabolante, não vou testar. Tentem colocar o máximo possível de aspectos criativos nesse processo. Então, a gente fala muito da chuva de ideias, né? Do brainstorm. Então, senta lá, anota a maioria das ideias que você tem e depois traz isso para vocês. Eu posso até gravar um vídeo depois, vou publicar no meu perfil, já vou anotar aqui. Vou estar devendo isso. Um processo de gamificação na minha rotina na pandemia, certo? Show de bola. É aquela E coisa, né? aí? Às vezes eu tenho reunião com a minha equipe e eu falo, gente, pode pirar, não importa, a gente não tem dinheiro, se não tem. Fala o que você quiser aí, que a gente vai falar, você é maluco, mas aí depois dá certo. O processo criativo surge dessas ideias muito loucas que a gente acha que a gente está surtando, mas aí dá certo. Em algum momento. Quando disserem assim, você tá louco, é porque você tá indo no caminho É certo. porque está no caminho certo. Exatamente. Isso Essa aí. ideia também veio do curso Reaprendizagem Criativa, mais um jabá para Ai, você. Eu vou mandar essa live pro Murilo. Vou mandar essa live para ele, a galera fazendo o jabá do meu curso. propaganda Então, assim, gratuita. propaganda, não estou recebendo nada para fazer isso, gente. Porque o curso é bom mesmo. É bom mesmo. Então, Renata, vamos marcar uma próxima live no seu perfil, dessa vez, para falar sobre os 7 passos, até o nome do negócio vai ficar bonito. 7 passos para começar a gamificar o seu cotidiano. Yes. Muitíssimo Show? obrigada. Fechou. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar algo, nossa, eu amei a interação aqui. Muito Tem edificante. O muito pessoal foi comentário comentando. bacana. É. A Tassi está sempre por aqui, inclusive é de Pernambuco. Nossa, vamos se Pernambuco. conectar, Tassi. Vem aqui tomar um banho com Exatamente. galinhas. Quando tudo Foi acabar. muito bacana. Foi muito bacana. Obrigada Foi aí muito a legal. Rafaela, minha amiga que tá aí, eu vi. A minha irmã também Isaías entrou. também, valeu pelos Rose, Isaías que comentários. fez esse comentário. Professora Suelen aí dando aquele apoio. Gente, eu amei de verdade. Eu sei que eu falo demais até. Nós duas. Mas a gente vai marcar. Acho que Vamos dá ter, pra... já tá, como diz o próprio Murilo, quando você promete publicamente, não tem mais como fugir. Agora vai ter que ter. Outra live lá no perfil da Renata sobre 7 passos para começar a gamificar. Vamos conversar mais e aprofundar mais essa conexão. Dá seus recados aí. finais aí pra galera, como é que o pessoal te acha aqui no Instagram ou por aí. Certo, eu vou estar comentando aqui. É Prof. Renata com 2 T. Deixa eu falar aqui para mandei um oi para vocês verem aí como se escreve, tá? Prof. Renata com 2 T, tá certo? Eu tô começando a produzir, engateando aí uns conteúdos, mas tô começando a produzir conteúdo principalmente em relação a essa escola mais consciente, essa escola viva, tá certo? Então, Você gente, por aqui, muito... amiga Jabá do aí, ela também. A Bárbara também é aluna do Reaprendizagem Criativa, já tá também no grupo lá, geral Aprendizagem. Foi muito bom conversar com vocês, galera.
Então é isso. Pronto. Povo, muita gente daqui. Um abraço. Vai deixar salva, né? Eu nem tô te ouvindo. Tá me ouvindo, mano? Um abraço para todo mundo. Foi um prazer você aqui nessa live. Foi um prazerzão conversar com você hoje. Eu não sei se você tá me ouvindo. Tá me ouvindo? Tá partindo, mas eu tô entendendo um pouquinho. Tá partindo. Então pronto, galera. Tá partindo. Eu não tô ouvindo tudo aqui. Um abraço para todo mundo. Beijo pra